Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Firmes, fortes aqui, focadas, né? 3 Fs, firmes, fortes, focadas aqui no último capítulo do livro de Hebreus. Mais uma etapa, mais uma jornada vencida. Estamos agora já caminhando na nossa reta final para terminarmos o Novo Testamento. E eu estou muito feliz e muito orgulhosa de cada um de vocês que continuam firmes, que se propuseram nesse ano de 2023, né, fazer algo diferente, que é estudar a palavra de Deus. E isso me alegra muito meu coração. Outro dia recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço. Ela tá aqui no grupo, mas eu não a conheço pessoalmente. E ela falou: olha, eu tenho escutado todos os dias, eu faço todos os dias e tem sido tão bom para mim. E isso realmente nos dá um ânimo, né? Uma vontade de não parar, mas a vida é complicada, a gente tá tentando aqui o nosso melhor. Eu tô tendo ajuda, né? No caso das minhas colaboradoras, assim, que são maravilhosas, que me ajudam, que me socorrem, porque é difícil. É difícil o tempo, trabalho e tudo, mas independente das circunstâncias, nós estamos aqui vencendo mais uma etapa. Hoje a gente termina o livro de Hebreus. E que livro, né, meninas? Eu acho que foi tão bom. A gente sempre aprende mais. A gente viu ali que no livro de Hebreus Paulo vai falar sobre tantos assuntos. Paulo, olha eu aqui, ato falho. O autor de Hebreus, que a gente não sabe, lembra que eu falei lá na introdução, no capítulo 1, eu falei um pouquinho sobre isso. A gente não sabe quem é, mas é mania. Apaga aí. Então, o autor do livro de Hebreus, ele discorreu muito sobre salvação, sobre santidade, sobre a intercessão de Cristo, né? Falou muito, a gente viu isso, sobre os heróis da fé. A gente aprendeu muita coisa, aprendeu o que é fé na sua essência, aprendeu onde é que Cristo está, onde é que ele está assentado, né? O que ele está fazendo? Está ali, assentado ao lado do Pai, reinando. E aqui, depois de discorrer sobre todos esses assuntos no livro de Hebreus, aqui no último capítulo, o autor vai falar sobre santidade na prática. O que é ser santo na prática? Então é isso que a gente vai ver hoje. Já vamos começar aqui. Deixa eu colocar os meus óculos para me ajudar na leitura. Então, já no versículo 1 do capítulo 13, ele diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Então, que nós sejamos constantes. Isso aqui é uma coisa que todo cristão tem que ter. Tem que ter esse amor fraternal, esse amor que não vem de nós, o amor puro, verdadeiro. A gente até tem, às vezes, tem pessoas que nem são cristãs que têm esse amor, mas o amor puro, verdadeiro, que vem do coração do Pai, vem direto ali do coração do Pai. E se nós, né, filhas do Altíssimo, né, ali adotadas, nos tornamos filhas de Deus, a gente tem que ter essa característica também, esse amor fraternal, de amarmos uns aos outros, independente se esse amor vem para mim de volta. O praticar do amor de Cristo. Eu acho que todo cristão tem que ter esse selo, né? O selo do amor de Cristo. E se eu digo, né? Eu fui selada, a gente é separado. Lembra que ser santo é ser separado? Se somos separadas para andar com Ele, se fomos chamadas para isso, nós temos que realmente exercer esse amor fraternal uns para com os outros, sem esperar nada de volta. E aqui no finalzinho do versículo ele diz, praticando a hospitalidade, alguns, porque sem saber, praticando isso, acolheram anjos. Nós, filhas do Deus Altíssimo, temos que ser hospitaleiras, né? Abrigar pessoas nas nossas casas mesmo, trazer, acolher. O sentido da palavra hospitaleiro é de acolhimento, de ser acolhedora. E muitas vezes a gente hoje em dia tá tudo diferente desse tempo aqui que nós estamos. Quando o livro foi escrito, quando essa carta foi escrita, as pessoas dormiam com as portas abertas, deixavam as portas abertas para que quem chegasse entrasse. Era diferente, mas hoje a gente não dá muito para fazer isso, né? A gente não sabe exatamente não dá para simplesmente pegar qualquer pessoa na rua e trazer para casa. Eu confesso que eu ficaria um pouquinho hesitante.
Mas em alguns casos, claro que dá para fazer, mas se não der para fazer na nossa casa, né, física, esse edifício de concreto, tijolo, madeira, telhas, onde nós habitamos, dá para fazer aonde? Na nossa outra casa, no nosso coração. Acolher as pessoas no nosso coração. Tratar com amor, tratar com carinho, cuidar. É tão bom ser cuidado, é tão bom quando somos cuidadas também, né? E aqui ele ainda fala que muitas vezes quando a gente faz alguma coisa assim, a gente acaba acolhendo o anjo sem saber. E eu me lembrei de uma história, nem tinha me lembrado, agora veio à cabeça. Na igreja que eu participava no Brasil, a gente tinha Nossa, gente, como que eu falo isso? Uma casa de menores, é uma casa, chamava Casa Juvenil. A gente tinha mais ou menos na época, acho que teve época que chegou a ter mais de 70 meninos de rua. E tinha um casal de pastores que cuidava dessa casa. E a casa vivia de doações, então às vezes eles tinham que comer e às vezes ficava difícil, né? E um dia eles estavam assim, o pastor estava orando, preocupado, porque não ia ter nada no outro dia para eles comerem. O que eles tinham eram, acho que eram umas bananas, não me lembro exatamente, eu tô falando bananas, mas acho que eram bananas mesmo. E aí tava chovendo, era uma noite, ele e sua esposa orando, e de repente toca no portão, eles abrem a porta, entra um homem e pede comida. Eles não tinham comida para dar para as crianças no outro dia, mas eles tinham essas bananas. Eles pegam as únicas bananas, o único alimento que eles tinham para dar para as crianças no outro dia, e eles dão para esse moço. Esse moço comeu, esse moço agradeceu e simplesmente evaporou do nada. Do nada. Naquele mesmo momento eles perceberam que eles acolheram um anjo, era um anjo de Deus ali, enviado por Deus, só que eles não sabiam o que estava acontecendo. O que estava acontecendo nos bastidores, nossa, a história vai ficar comprida agora, que eu nem tinha planejado de falar. O que estava acontecendo nos bastidores é que isso já estava tarde da noite, uma outra pessoa da igreja já estava dormindo, essa pessoa foi acordada, e ela foi acordada com um desejo de orar muito grande. Precisa orar, Deus estava acordando, incomodando. Quando ela foi orar, essa pessoa, ela sentiu Deus falando com ela: levanta agora, vai no supermercado, faz uma compra enorme. Era um empresário, ele tinha bastante dinheiro. E aí ele falou, mas o quê? Como assim? E ele sentiu Deus falando com ele. Ele foi no supermercado, ele fez uma compra muito grande, que eu acho que a compra dava para abastecer 2 semanas, 3 semanas, eu não me lembro bem. E ele chega ainda antes do café da manhã nessa casa juvenil, com o café da manhã daquele dia, com o almoço, com o jantar, o café da manhã dos próximos dias, o almoço e os jantares dos próximos dias. Então, quando nós acolhemos, às vezes a gente tem tão pouco e a gente quer segurar o pouco que tem, mas quando nós abençoamos pessoas com o nosso pouco, não quer dizer que seja só financeiro ou alimento, com o nosso coração também, a gente acaba recebendo o anjo sem saber. Então, meninas, se lembrem, eu sei que hoje em dia até essa questão da gente ajudar, dar dinheiro, né, fica meio difícil pra gente saber, mas na dúvida, faça, porque nunca vamos errar por fazer o bem. Às vezes a gente vai deixar de ter um encontro com o anjo porque não fazemos o bem. A história acabou eu descambando para um outro lado, mas é isso aí. Aí a gente vai pular aqui um pouquinho para frente, ele vai falar sobre o casamento, né, nos versículos 4, 5, aliás no 4, no 5 é sobre a avareza, sobre a questão de sermos puros nos nossos casamentos. Eu acho que a gente já falou um pouco isso em outros capítulos, então eu vou me abster aqui para tentar ser mais curtinha, até porque eu fiquei muito na história do anjo ali. Mas vamos para o versículo 6, que diz: assim afirmamos confiadamente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Então a gente tem que entender que Deus é o nosso ajudador em todas as coisas. Deus é quem nos ajuda, é quem nos capacita através do seu Espírito Santo, é quem luta as nossas lutas, é quem vai à nossa frente, né? Como ele disse ali para Josué, ser forte, corajoso, a gente não precisa ter medo. Muitas vezes, né, eu me lembro agora ali da Simone falando da questão da fé, que é descansar em Deus. Muitas vezes a gente fica tão
preso nos nossos medos, nas nossas inseguranças, a gente não exercita a nossa fé. Mas quando nós entendemos que é Deus que vai à nossa frente, é o Senhor que nos ajuda, Ele é o nosso auxiliador. Me lembro também agora do Salmo 121 que diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do céu, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, quando nós exercemos a nossa fé, colocamos os nossos olhos nele e entendemos que o nosso socorro vem do alto, que Ele é o nosso ajudador em todo o tempo, em todas as circunstâncias. A gente passa dificuldades, mas a gente passa com fé, com confiança, sabendo que o nosso socorro está a caminho, sabendo que Deus, Ele se dispõe a ajudar a quem não merece. Aí imagina nós que estamos aqui tentando conhecê-lo mais, tentando sermos mais parecidas com Ele. Então, não se esqueça, quando a gente precisar, vamos elevar os nossos olhos para o monte, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em nos ajudar, em nos socorrer na hora oportuna. Amém, meninas? Bora aqui pro versículo 8, que é um versículo que eu acho que eu já falei milhões de vezes aqui durante esses estudos. Eu acho que provavelmente quase todos os meus vídeos, as minhas orações, eu falo esse versículo. Então, se você gostaria de memorizar um versículo, é bom a gente memorizar de vez em quando, até porque na hora que a gente precisa, a gente chama viva a palavra de Deus. Lembra que Jesus, ele confronta o diabo ali em Mateus, quando o diabo leva ele ali pro monte, mostra todas as coisas, se você se jogar daqui, Deus vai mandar os anjos, e Jesus diz, não tentará o Senhor teu Deus. Ele fala, olha, Jesus estava jejuando, né, estava com fome, se você quiser eu transformo essas pedras em pão. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, porque Jesus estava usando a palavra, estava confrontando Satanás com a palavra de Deus. Por isso que é bom memorizarmos versículos, porque quando as situações nos pedem, a gente confronta com a palavra, a gente chama a existência essa palavra. E eu uso muito isso aqui, porque eu tenho isso aqui memorizado há anos, que diz, Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e sempre será. Algumas Bíblias dizem assim, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele não mudou. Aqui está falando da imutabilidade. Uma palavra bem grande, mas muito certa. Da imutabilidade de Jesus Cristo. Ele não mudou. O que ele fez ontem, ele é capaz de fazer hoje e ele é capaz de fazer amanhã. O que ele prometeu ontem, ele é capaz de prometer hoje, ele é capaz de prometer amanhã. O mar vermelho que ele abriu ontem, ele abriu hoje. Todos os milagres que foram feitos no passado, ele pode fazer hoje e ele pode fazer amanhã. Se hoje necessitamos, ele é hoje, o Deus do hoje. Ele foi o Deus de ontem, ele não mudou de quem ele era ontem para hoje e para amanhã. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, amanhã, sempre. Ele é imutável. Imutável é o nosso Deus. E isso não te dá assim uma certeza de que você realmente tem como contar com esse Deus? Tem como acreditar que ele pode fazer o impossível acontecer? Não te dá essa certeza? Porque se ele fez ontem, ele faz hoje e ele fará amanhã, porque ele é imutável. Então memoriza isso, sabe? Quando a situação estiver muito complicada, quando estiver difícil, que parece que não tem uma luzinha ali no fim do túnel, lembre-se que Jesus, ele é capaz de mudar as circunstâncias, porque ele é imutável. O seu poder não esgotou. Nós, depois de um dia cansativo de trabalho, a gente fica assim, parece que o nosso gás acaba, nosso poder acaba, a gente fica bem cansado. Mas Jesus não, ele não se cansa. Ele não se cansou ontem, não se cansa hoje, não se cansará nunca. O seu poder, a sua glória, tudo que ele é capaz, que foi capaz de fazer ontem, não se extinguiu, não se esvaiu. Ele permanece sempre. E aí me lembra também de 2 dias atrás, quando eu falei, 3 dias atrás, que deu até um branquinho aqui agora.
Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Meninas, deu um branco, eu ia falar uma coisa, deu um branco, mas tudo bem. Acompanha comigo, eu tô gravando à noite, cansada, porque as minhas forças se foram depois de um dia grande de trabalho. Cheguei, ainda fui fazer coisas. Então, assim, a cabeça tá cansada, mas renovadas no Senhor, renovada na fé, renovada, pronta, firme, forte, focada em Deus, porque o foco aqui não sou eu, o foco é Ele, que é um Deus imutável, Deus de ontem, de hoje, de sempre. Bora pro versículo 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, nossa, meu óculos tá horrível, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Aqui tá falando de todas as coisas que já foi falado, até a Erika falou muito bem ali sobre o santuário, o sacrifício era feito fora do santuário. Jesus, ele não morre, ele morre fora de Jerusalém, ali no Gólgota, para cumprir todo o rito mesmo, como era feito ali no santuário. É isso que ele tá falando aqui. Vamos agora um pouquinho mais para frente. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. A gente busca o que há de vir. Lembra novamente que eu falo que não somos cidadãs da terra, nós somos cidadãs do céu. Aqui é passageiro, a gente não está permanente aqui. A gente busca o que há de vir. E o que há de vir para nós? O que há de vir para mim? O que há de vir para você? É a nova Jerusalém, né? A terra prometida, a nossa salvação, onde viveremos com Ele eternamente. Então não pertencemos aqui é passageiro, não estamos peregrinando. Daqui a pouco, se permanecermos nele, aí sim, aí iremos para o nosso lar permanente, onde tudo será lindo, glorioso, pérolas, pedras preciosas e a presença do nosso Rei. Já no versículo 18 diz, ele vai falar agora sobre algumas recomendações pessoais. Orai por nós, estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então, porque a gente tem essa vontade também, né, de vivermos dignamente, de vivermos com um caráter irrepreensível. Claro que refriso isso, ninguém é perfeito, mas essa é a nossa busca, de cada dia termos um caráter mais parecido com o caráter de Cristo, um caráter ilibável, sem manchas, sem máculas, procurando realmente ser o espelho de Cristo, a sua imagem e semelhança. No verso 20 ele diz: ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, né, falando da ressurreição de Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, nós já vimos isso, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então, Jesus está aperfeiçoando em nós, né, todo o bem para que nós possamos cumprir a sua vontade. Então, não depende de mim, é Ele mesmo, aquele que é fiel, que nos chama, é Ele que é fiel também para cumprir, e é Ele que aperfeiçoa em nós essa santidade que tanto a gente fala. Basta nós nos dispormos e realmente negarmos a nós mesmos, né? Quando a vontade, porque a gente é carnal, a gente quer fazer coisas da carne, mas é Ele que aperfeiçoa, é o seu Espírito Santo que aperfeiçoa em nós a sua vontade, o querer, tanto o querer quanto o efetuar vem dele. Se eu permito que ele habite em mim, se eu permito que ele tenha liberdade de agir na minha vida, tudo se torna mais fácil.
tanto as coisas materiais, quanto as coisas espirituais, quanto as coisas emocionais. No lado espiritual, vencermos as nossas batalhas, vencermos as nossas lascívias, as nossas concupiscências, é através do jejum, da oração, da busca da palavra de Deus, que aí nós permitimos que Ele haja, porque o querer vem dele. Não é um mérito meu, Ele que quer me ver mais pura, Ele que quer me ver mais santa, Ele que quer me ver buscando a sua face todos os dias. E aí quando eu deixo que Ele habite em mim e realmente transforme a minha vida, aí o efetuar também passa a ter ação. Eu deixo que Ele haja, mas eu também ajo, porque eu não posso ser simplesmente passiva. Ok, Senhor, venha, mas eu não agir, não permitir que Ele venha e não tentar mudar o meu caminho, mudar a minha rota, né, que eu sempre falo. Mas é isso, meninas. Hebreus nós aprendemos muito sobre santidade, sobre Jesus Cristo, o intercessor. Conhecemos homens e mulheres de fé lá do passado que são exemplos e que nós possamos também ser exemplos de homens, de mulheres de fé para outras pessoas no futuro, para o hoje e para o amanhã. Então que você tenha realmente guardado esses ensinamentos, todos esses preceitos que nós aprendemos aqui em Hebreus, que eles possam ficar arraigados no seu coração, que você possa levar para a vida. Para você que está nova aqui nessa jornada, leia novamente, sabe? O ano que vem a gente já está quase começando o ano. Leia novamente, porque na segunda leitura eu garanto para você que você já vai ter um olhar diferente, você vai ter uma perspectiva diferente, porque aí você já tem uma noção. Deus vai falar com você de uma forma diferente. Então, Hebreus é isso. Mostra a história da Bíblia, mostra como Jesus está hoje e o que nós devemos fazer para sermos cada dia mais santificadas nele, parecidas com ele, tá bom? Então, muito obrigada por você que ficou firme, que termina mais uma jornada, mais uma carta, um livro aqui da Bíblia, né? Check, li. Você que não tinha lido nenhum livro, nunca tinha lido nenhum livro da Bíblia, olha só, eu estou muito orgulhosa de você, estou muito feliz. A minha oração é para que Deus continue trabalhando no seu coração, continue gerando em você o desejo de cada dia querer estar na presença dele. Amém? Muito obrigada, Deus abençoe a sua vida. Hoje, sempre. E lembre-se que Jesus ele é imutável, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. Então Deus te abençoe e a gente se vê amanhã aqui em Tiago.